Que absurdo! Não acredito que a Carla fez isso. Vou contar pra todo mundo. Credo, eu não quero ser amiga dela, não. Namorando! Gente, eu vou ligar pras meninas agora. Ó. Gente, me liga! Ai, novidade pra vocês! Gente, me liga! Aí vou falar por aqui mesmo. Gente, vocês não sabem o que eu descobri. Vai lá nos stories da Carla. Ela bem postou foto com um menino. Onde que uma menina de 12 anos pode namorar? É errado. Não pode. Não, sério mesmo. A partir de hoje, a gente não conversa mais com ela. Não, vocês vão vir aqui pra casa domingo, tá bom? E a gente não vai chamar ela. Ela é uma pecadora. E mais, pode falar para as outras meninas também, que não é pra gente nem na escola conversar com ela. Não. Sabe por quê? Porque não se faz isso. A tia fala, não pode namorar, e ela tá namorando? Como assim? Não adianta nada vir pra igreja e ficar namorando. Eu tô certa ou tô errada? Ninguém conversa com ela a partir de hoje, ela não vai na casa de ninguém e vamos apagar as fotos que a gente tem com ela também. Acho que as meninas vão me ligar agora. Deixa eu ver. Vai, gente, liga logo. Ai, as meninas estão ligando. Peraí, cadê meu fone de ouvido? Opa, essa música aqui ninguém pode ouvir. Eita. Ei, tá me ouvindo? Não tô achando meu fone. Você viu o que a Carla fez? A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar com vocês nesta manhã. Eu peço ao Senhor Deus que esta aula venha falar poderosamente ao seu coração. Pega a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou! E para que nós venhamos ter uma aula abençoada, eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta manhã. Obrigada, Senhor. Tu és muito bom, Senhor. Senhor Jesus, fala, Senhor, transforma as nossas vidas através dessa aula, que nós venhamos aprender com o Senhor o que é amor, o que é justiça, Pai, para sermos transformados dia após dia. Senhor Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Olha, a lição de hoje, como vocês podem perceber, é a de número 7. E a lição de número 7 diz assim, uma mulher em julgamento. Abra sua revista, na lição de número 7, uma mulher em julgamento. O texto base está em João 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, página 319 do nosso devocional. João 8, ok? Do 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Porém, ouvindo ele isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. É muito fácil, pré-adolescente, nós avaliarmos as pessoas. É muito fácil nós julgarmos as pessoas, nós criticarmos as pessoas pelos erros delas. Normalmente, nós só falamos coisas boas das pessoas quando elas morrem. Aí lá no velório a gente fala que fulano era tão bom, fulano era isso e era aquilo, mas em vida nós julgamos ela, nós apontamos os erros. Isto é da natureza humana. Igualmente, os fariseus, os homens da lei daquela época estavam tomando uma atitude parecida, mas com algumas ressalvas que nós vamos aprender nesta manhã. Mas, e quanto ao meu comportamento de julgar as pessoas? O que Jesus quer me ensinar sobre isso nessa manhã? Vamos descobrir com o que Jesus fez. Porque toda a nossa vida deve ser uma constância, a imitação do que Cristo fez. Então, nessa manhã, nós aprenderemos um pouco mais sobre as atitudes de Jesus. Jesus estava se tornando cada vez mais conhecido. Mais e mais pessoas estavam conhecendo a Jesus. Jesus atraía muitas pessoas que queriam ouvir a sua palavra, porque ele falava a palavra de Deus. E as pessoas ficavam encantadas em ouvir a verdadeira palavra de Deus. E isso causava inveja, causava raiva, ciúme nos fariseus e saduceus, nos homens da lei importantes da época. E eles ficavam o tempo todo tentando Jesus para fazer com que ele errasse em alguma coisa, para que eles apedrejassem ele, para que eles fizessem com que ele perdesse o crédito que ele tinha. E nesta passagem eles fazem isso aqui, ó. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Venha, que merece! Wagner aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Vocês viram? Pois é. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar um pouco sobre a atitude dos fariseus e dos mestres da lei. O primeiro tópico diz assim: o que diziam os fariseus e mestres da lei? Primeiramente, o que precisamos entender é que os fariseus e os saduceus e os mestres da lei, as pessoas importantes, os anciões daquela época, é que controlavam ali a lei do povo, seguindo a lei de Moisés. Não era como hoje em dia que tinha tribunal, que tem tribunal. Se você faz alguma coisa ou alguém faz algo contra você, você vai até um advogado, você vai até uma delegacia e você resolve isso com a lei do país, com a Constituição Federal. Naquela época, não era assim. A lei que eles seguiam era a lei que Moisés tinha dado a eles. Então, nesse caso específico sobre adultério, se uma mulher era pega em adultério, uma pessoa levava a acusação até os principais, até os mestres da cidade, até os fariseus, e acusavam aquela mulher e ela tinha que ser apedrejada. Só a mulher? Não. A lei de Moisés dizia que deveria ser o homem e a mulher. Aí, aquela mulher foi pega adulterando. E deveriam ser levados o homem e a mulher, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Eles pegaram a mulher e levaram até Jesus. Por quê? Eles queriam cumprir a lei de Moisés e apedrejar aquela mulher. Mas qual foi, então, a atitude de Jesus? Sabe por quê? Jesus deveria cumprir a lei. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo e ele cumpriu toda a lei. Então eles queriam ver se Jesus iria ou não iria cumprir a lei de Moisés. Essa lei em específica pode parecer para cada um de nós muito dura, apedrejar alguém. Era assim, uma lei muito dura por um pecado muito grande, que era trair outra pessoa. Hoje em dia, talvez nós não compreendamos porque o mundo está todo perdido. Isso acontece por segundo. As pessoas fazem isso, já se tornou algo normal. É algo que aparece na novela, é algo que aparece no filme. Mas naquela época não. Era algo inadmissível. Ainda é. Só que os nossos olhos estão mudados em relação a isso. Nós precisamos tratar as coisas de Deus com mais seriedade. Vamos aprender, então, duas coisas para entender o que diziam os fariseus. Primeiro, eles estavam sendo injustos. Eu sei que muitos de vocês já perceberam isso no início da lição, né? Quando eu falei que deveria ser o homem e a mulher. E, só levaram a mulher? Aqueles homens estavam acusando aquela mulher de adultério. No entanto, também não estavam cumprindo a lei, porque a lei dizia que eles deveriam levar o homem e a mulher para serem apedrejados. Segunda coisa que nós precisamos olhar para esse texto e tratar com uma importância é que os fariseus eles estavam sendo hipócritas e soberbos. Eles estavam negligenciando os seus próprios pecados. Eles pegaram aquela mulher e eles tratavam o pecado de adultério como o pecado. Mas o pecado que eles cometiam diariamente, eles, escondiam, eles não consideravam, eles não se arrependiam. Não, mas ela é pecadora, ela foi pega em adultério. Sim. Então Jesus disse, e vocês? Vocês têm cometido os pecados? Vocês têm trazido a mim essa mulher, mas e a atitude de vocês? E essa é a segunda coisa que nós devemos observar. Os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, eles não estavam ensinando a lei de Deus com amor. Eles não estavam ensinando a lei do Senhor para que o povo honrasse a Deus.
para que o povo obedecesse e adorasse a Deus. Eles impunham a lei como forma de medo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E começaram a colocar coisas que na verdade nem existiam. Acrescentar coisas que não estavam na palavra de Deus, dando ênfase em coisas pequenas e se esquecendo dos próprios pecados. Os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, estavam tendo atitude hipócritas, pois estavam condenando o pecado da mulher e se esquecendo dos seus próprios pecados. Aí, nós vamos ver alguns versículos bíblicos que Jesus fala um pouco sobre a atitude dos fariseus, para vocês verem que não foi só uma atitude isolada naquela situação em que ele falava com aquela mulher, mas sim porque Jesus já conhecia o coração deles, já sabia qual era a intenção dos fariseus. Abre sua Bíblia em Mateus 23, vamos ver quem vai achar primeiro. Mateus 23. Alguém achou? Quem ainda não achou, está na página 109. Para quem achou, parabéns. Para você que é um aluno aplicado da EBD, parabéns. Página 109. 108 também. Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai e fazei, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Quem falou isso? Jesus. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações na praça, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E aqui Jesus continua falando durante todo esse capítulo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, ai de vós. E Jesus vai mostrando vários erros que eles vinham cometendo. Eles queriam julgar aquela mulher, no entanto, eles não estavam fazendo uma autoanálise deles mesmos. Eles estavam sendo injustos para com a lei de Moisés e também injustos em relação aos pecados que eles cometiam e não se arrependiam. Precisamos entender que em todas as pessoas pecam. Não existe uma pessoa, caro pré-adolescente, que não vai pecar. O meu pastor, ele é uma pessoa muito crente, ele é uma pessoa que ama a Deus, mas ele peca. A palavra de Deus diz que todos nós nascemos em pecado. Todos nós já nascemos pecadores. Às vezes, eu e você vamos cometer erros, nós precisamos mudar. Mas aguenta aí que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tainara, mas tem uma pessoa que não pecou. Muito bem. Se isso veio à sua mente, é verdade. Jesus foi a única pessoa que não pecou. Jesus era o único que poderia condenar aquela mulher. No entanto, ele a salvou. Os fariseus queriam que ela fosse exposta, que o pecado dela fosse feito com que ela morresse, mas Jesus queria que ela fosse restaurada. Jesus queria que ela fosse perdoada, para que ela não cometesse mais os mesmos pecados, para que ela fosse livre, para que ela se arrependesse. E agora, nós precisamos tomar um certo cuidado. Jesus não estava descumprindo a lei. Ele não disse, não, vocês não devem fazer isso, porque ele estaria descumprindo a lei. A lei dizia que eles deveriam apedrejá-la. Ele disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra.
aquele que nunca cometeu pecado. Ele estava expondo o coração deles para todos, porque a intenção deles não era cumprir a lei de Moisés. Eles estavam sendo soberbos, hipócritas, altivos. Jesus estava sendo misericordioso, amoroso e perdoador. Mais para frente vocês vão ver que Jesus não passa a mão na cabeça dela e fala, não deixa que ela continue vivendo os seus pecados. Jesus diz, vai e não peques mais. Aí vocês podem pensar, Tainara, então ninguém pode julgar os meus pecados, porque quem julgar os meus pecados está errando. Quem julgar os meus pecados está pecando, porque os fariseus eles não podiam julgar o pecado daquela mulher, então as pessoas não podem julgar os meus pecados. Vamos ter um pouco de cautela quando dissermos isso. Existe uma grande diferença entre julgar uma pessoa e ajudá-la, exortá-la. Vocês viram o exemplo do início da aula? Aquela mulher, aquela menina que postou uma foto que estava namorando, a primeira atitude da menina foi, não vamos conversar com ela, não vamos mais falar com ela. Aquilo foi uma atitude de julgar, de distanciamento, de não querer mais. Aquilo foi uma atitude como a dos fariseus, mas a segunda atitude não. Aquela menina observou o que estava acontecendo, chamou ela para conversar, falou sobre o pecado dela, sobre o problema dela, exortou ela com amor, como diz a Escritura. Não pense vocês que vocês podem viver a vida de vocês e fazer o que vocês quiserem. Ninguém pode conversar com vocês, ninguém pode exortar vocês, ninguém pode corrigir vocês. Não, porque não é bem assim. Jesus estava condenando ali o pecado deles e corrigindo o pecado dela também, trazendo libertação para ela também. A nossa atitude perante as pessoas deve ser como a de Jesus, que em vez de deixar ela ser apedrejada, em vez de fazer como os fariseus, acusá-la tendo pecado, não foi isso que ele fez. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ajudar as outras pessoas. Se o seu irmão está pecando, se você sabe que ele está pecando, você precisa ir lá e conversar com ele. Não com raiva, com rancor, para mostrar que você é superior. Não aqui, está escrito na Bíblia. Você não pode fazer isso. Meu irmão, vamos conversar. Isso que você está fazendo está desonrando a Deus, não vai ser bom para você. Aí sim, nós não estamos tendo a atitude dos fariseus, dos mestres da lei, das pessoas orgulhosas, das pessoas soberbas. Nós aprendemos isso com o Senhor Jesus. Ele ensinou, ele corrigiu. O fato dele ser amoroso e perdoador não fez com que ele não corrigisse os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas. Não, ele corrigiu, ele exortou. Muito cuidado quando olhar para este texto, para que vocês não tenham uma visão equivocada. A segunda parte da lição diz assim: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Nesse tópico, vamos aprender alguns pontos importantes sobre essa lição. O que é pecado? Olha a revista de vocês. Diz bem assim: pecado. De acordo com o dicionário Wycliffe, pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Anota aí ou marca na sua revista. Pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Isto porque Deus é santo, justo e perfeito. Deus é santo, justo e perfeito. Em Deus não há erros, não há trevas, não há injustiça. O primeiro pecado foi cometido por Adão e Eva. Entretanto, depois deles, todos os seres humanos pecaram, com exceção de Jesus. Em todas as gerações, em todos os povos, em todos os lugares do mundo, o ser humano é pecador. E por isso o pecado é a mais forte prisão que a humanidade já conheceu. Nenhum homem conseguiu ou consegue libertar-se do pecado sozinho. E a tragédia está no fato de que a prática do pecado resulta em morte, Romanos 6:23. Não apenas em uma morte física, mas na eterna separação de Deus.
Vocês aprenderam durante a vida de vocês, né? Pecado é tudo aquilo que a gente fala, ouve, vê, pensa, sente, faz e que não agrada a Deus. É basicamente isso mesmo, tudo que é contra quem Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro. E tudo que vai contra o que Deus é se torna pecado. Até mesmo as coisas mais simples, como eu já expliquei para vocês. Comer é bom? É, mas comer demais é pecado. Nós precisamos ter uma vida equilibrada, porque Deus é um Deus equilibrado. Entende? Então, se há alguma dúvida na sua mente sobre o que é pecado, Jesus faria isso? Ou não? Isso é um exagero do que Deus fez? Então, já dá para ver que é pecado. Em algumas pessoas dizem que pecado é errar o alvo. Sabe, você mira o alvo e você pega e erra o alvo. Pecado é errar o alvo. É como furar um pneu na vida de um cristão. O pneu, quando você compra ele, você vai rodar 10 mil quilômetros. Aí, quando der ali uns 9 mil, ele vai furar. Mas a gente vai lá, recupera, tal. Não é uma coisa que vai acontecer toda hora. Andei um pouquinho, o carro furou. Não. Entende? Isso é o pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente fala, vê, ouve, pensa, sente, faz e que não agrada a Deus. Eu gosto muito dessa expressão que nós aprendemos quando criança. Porque se a gente usar ela pelo resto da vida, a gente vai evitar de cometer vários pecados. Isso não agrada a Deus. Eu não posso fazer. Isso se torna um pecado. E o pecador? Pecador são todas as pessoas que nasceram, com exceção de Jesus. Tia, não existe ninguém nessa face dessa terra que não tenha pecado? Não. Todas as pessoas pecaram e destituídas foram da glória de Deus. E só existe um libertador, uma pessoa que venceu o pecado. E o nome dele é Jesus, porque ele não pecou. E a terceira pergunta, a terceira coisa que nós precisamos entender, quem pode julgar? Você pode falar assim, tia, quem pode julgar é Jesus, porque ele foi o único que não cometeu o pecado. E ele irá julgar, é verdade. Mas, para que vocês entendam o seguinte, quando alguém peca, e isso vem ao conhecimento do pastor, escrevam aqui no chat. E o pastor chama essa pessoa para conversar, corrige essa pessoa. Essa pessoa está sendo julgada no sentido errado da palavra? Não, ele está me julgando. Isso é um julgar errado? Escrevam aí. Quando alguém está em pecado e é chamado para conversar. Bom, para adolescentes, é natural, é do ser humano julgar. Nós precisamos julgar se aquele carro está vindo, se eu posso atravessar agora ou não, se aquela pessoa está estranha, se eu devo me resguardar, se está acontecendo alguma situação perigosa, eu preciso julgar as situações. Julgar é algo da natureza humana. Mas a pergunta foi, o chamar para conversar, o corrigir, o disciplinar é um julgamento? Sabe por que eu estou perguntando isso, pré-adolescentes? Muitas pessoas virão até vocês e vão falar, não, a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. O pastor não pode fazer isso. Isso é mentira. O próprio Deus instituiu os nossos pastores e a nossa liderança para nos corrigir, para nos exortar. E deixou a palavra de Deus para que isso aconteça. Muito cuidado com esses argumentos. Essa exortação que o pastor faz, a disciplina que a igreja aplica, não é o julgamento que os fariseus e os mestres da lei estavam fazendo naquele momento. Porque aqui é pela motivação certa, são pelos motivos corretos, é para a glória de Deus, é por amor, para que a pessoa seja transformada. Lá era por orgulho, era para fazer com que Jesus caísse, era para tentar fazer mal àquela mulher e ao Senhor Jesus. Terceiro tópico da lição diz assim, vá e não peques mais. Pré-adolescentes, uma coisa muito importante. Aquela mulher, ela
precisava ser condenada, porque ela pecou. Aquela mulher, ela cometeu um erro gravíssimo. Ela estava condenada à morte, nada e nem ninguém poderia livrar aquela mulher. Às vezes nós mesmos podemos ter a atitude dos fariseus e saduceus. Nossa, mas deveria julgar ela mesmo, porque o que ela fez foi errado. Mas agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Aquela mulher éramos eu e você. Nós estávamos condenados. Ninguém podia salvar a gente porque a gente pecou. Nós erramos, pré-adolescentes. Nós deveríamos ser condenados à morte e morte eterna. E ninguém poderia nos salvar. Existiam muitas pedras apontadas para mim e apontadas para você, como estava apontada para aquela mulher. A ira de Deus viria sobre nós porque todos pecaram. E pensa naquele momento, aquela mulher temerosa, aquela mulher cheia de medo, aquela mulher sabia que iria morrer, que era questão de segundo para que a primeira pedra atingisse ela e ela começasse a sentir dor pelo seu pecado. E nós somos assim também. Nós estávamos em pecado, nada nem ninguém poderia nos livrar desse pecado. Mas então Jesus olha para cada um de nós como olhou para aquela mulher, com um olhar de misericórdia e nos perdoa e nos salva e diz, vai e não peque mais, se arrependa, mude de vida. Se você que está me ouvindo ainda não se rendeu a Jesus, existem muitas pedras apontadas para você e o único que pode olhar para você com um olhar de misericórdia e te salvar é Jesus. Ninguém mais pode fazer isso. Nada e nem ninguém pode livrar você da condenação eterna. Somente Jesus pode fazer isso. E nessa manhã, Ele está aqui e Ele está disposto a te salvar porque Ele morreu numa cruz por amor a você. Ele morreu naquela cruz por aquela mulher pecadora que deveria ser condenada, mas Ele morreu naquela cruz por você, pré-adolescente, que também deveria ser condenado. Aquela mulher não cumpriu a lei de Deus, é verdade, deveria ser condenada, é verdade, mas você também, quantas coisas estão escritas aqui e que você já falhou? Quem é que pode salvar você? Quem é que pode dizer para o inferno e a morte, não, aqui não, porque aqui tem salvo. Ele foi o único que venceu a morte e o pecado. Jesus é o seu nome. Jesus é o seu maravilhoso nome. Eu passei um tempo da lição tentando fazer com que vocês entendessem qual era a intenção dos fariseus, qual era o coração deles, porque qual foi a atitude de Jesus frente ao coração deles e frente à vida, à alma eterna daquela mulher. Para que vocês não confundam, porque muitas pessoas vêm e vão dizer para vocês quando você falar, fulano, não é bom ouvir tanto essa banda assim, não é bom idolatrar essa banda, não é bom tomar essa atitude. E a pessoa vai dizer, Jesus disse que você não pode me julgar e isso é mentira. Com as intenções erradas é verdade. Jesus bem assim, ó, tira o argueiro do teu olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque se você está cometendo o mesmo pecado, é hipocrisia querer corrigir outra pessoa. Mas, pré-adolescente, se você está ali, está vivendo na palavra de Deus e preocupado com a alma da outra pessoa, é certo fazer, é certo ir lá, é certo conversar, é certo chamar os pastores, é certo ajudar aquela pessoa para que ela seja salva. Deus disse isso para Ezequiel. Ezequiel, se eu te der uma mensagem e você não levar as pessoas e elas morrerem no pecado delas, o sangue delas cairá sobre você.
Mas se você for lá e falar para elas e elas não te ouvirem, tudo bem, o sangue delas cai sobre elas. O pecado delas está sobre elas. O próprio Deus nos ordena. Então, eu gastei um tempo também tentando fazer com que vocês compreendam isso. Muito cuidado com o coração das pessoas. Elas não querem ser julgadas, elas não querem ser corrigidas. Ok? E a terceira coisa é mostrar que eu e você somos como aquela mulher. Carecemos do perdão de Jesus, do amor de Jesus, tanto quanto aquela mulher. E uma última coisa que nós vamos aprender aqui nesta manhã é arrependimento, é mudança de atitude. Porque Jesus fala bem assim, ó, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí ele fala, pode ir, filha, você está perdoada. É isso que Jesus fala? Não. Jesus vem assim, vai, mas não peca mais. Muda de atitude. Não faça isso novamente. Se arrependa. É isso que Jesus diz para aquela mulher. Você foi salvo por mim? Siga a minha palavra. Não cometa os mesmos erros. Agora eu quero dar um momento para vocês estarem... Chegamos ao final da aula. Quero dar um momento para vocês estarem ofertando. Os dados bancários aparecerão aqui embaixo. Vocês têm liberdade para ofertar na casa do Senhor. Aqui temos o PicPay, temos os dados bancários. Tainara, não tenho PicPay, não tenho dados bancários. Pode colocar num cofre, num envelope, aonde você achar melhor, tá bom? Depois você traz até a igreja. Amém? Vamos estar orando juntos então, para finalizarmos a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada por esta aula. Muito obrigada pela tua misericórdia e pela tua graça, Pai. Abençoe a vida dos adolescentes abundantemente, que esta aula transforme a vida deles. Em nome de Jesus, amém.